Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária, o texto que foi aprovado, a Lei Complementar 68/2024. Esta semana lá em Brasília, várias discussões e, lógico, aquilo que foi acertado, votado e que vai pesar menos em alguns setores e mais em outros. A gente vai discutir especificamente sobre o setor de cereais, ou as cooperativas cerealistas, o setor de insumos. Tanto é que a SEBRA, inclusive, esteve participando lá, a Associação Brasileira das Empresas de Cerealistas do Brasil, e garantiu, assegurou isonomia tributária entre cooperativas, cerealistas e setor de insumos. Esse é o destaque, inclusive, desta manchete da SEBRA, que é a Associação, como eu disse, Brasileira das Empresas Cerealistas do Brasil. Para falar sobre esse tema, o que avançou nessa discussão, na aprovação dessa lei, nós vamos agora até Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, porque nós vamos conversar com o presidente da SEBRA, o ex-deputado federal, Jerônimo Gergen, que já está conosco. Antes de mais nada, muito boa tarde. Como é que está o tempo aí? Não Me Toque, Jerônimo, boa tarde. Tudo bem, Sérgio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Aqui tá bom, tem umas nuvens aqui, mas mais com cara de frio do que de chuva, né? Nós sofremos realmente muito nesses últimos tempos e veja a triste notícia de hoje, que o nosso aeroporto provavelmente terá que ser reconstruída a pista novamente lá em Porto Alegre. Então eu estou vindo de Brasília, para ir eu fui a Florianópolis e para voltar vim a Passo Fundo, né? E menos mal que coincidiu que hoje nós temos aqui em Não Me Toque a reunião da ACERGS, que é a Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, onde nós estamos comemorando os 20 anos da entidade. Então, acabou coincidindo, mas todos esses reflexos têm pesado muito na nossa economia, né, Sérgio? Porque você perde tempo, custa caro e deixamos de ter aí aquela dinâmica tão necessária, principalmente na nossa grande Porto Alegre, né, que essa é a notícia de hoje. Mas então eu já aproveito para deixar aqui o meu registro de cumprimentos aos cerealistas gaúchos, que a sua organização, né, ela se forma há 20 anos atrás e hoje comemoramos. E coincidentemente, passei agora aqui na Bayer, antiga Monsanto, né? Essa semana lá em Brasília nós comemoramos os 20 anos da biotecnologia. Eu era o presidente da Comissão da Agricultura e justamente aqui nessa unidade que aquele ativista francês, o Beauvais, veio lá arrancando a pesquisa que existia nesta área, né? E graças a Deus superamos tudo aquilo e hoje temos a pesquisa, a tecnologia implantada no agro e tem sido fundamental, né? Então também aqui registro a comemoração de 20 anos tanto da ACERGS quanto da implantação da biotecnologia oficialmente no Brasil. Bom, e sem dúvida nenhuma, essa questão da soja, da tecnologia, biotecnologia, faz parte do sucesso da produtividade, da produção de soja aqui no Brasil, que alimenta o Brasil e alimenta o mundo todo hoje também, não, deputado? Não há dúvida, e que vai ter que evoluir cada vez mais, né? Mas foi uma luta árdua naquele momento em que vivemos aí, inclusive um grande tratoraço, que eu era presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia, e fizemos aqui na região. Nasceu lá em Portapera, né, e saímos pelas estradas mostrando aí que naquela época o governo era um governo do Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul. Ele queria uma parte do governo botar fogo nas lavouras, né? E aí veio esse ativista na época, arrancaram as pesquisas, teve um prejuízo enorme de dados que foram jogados fora, né? Mas graças a Deus foi tudo superado e podemos comemorar isso como um avanço. Bom, vou aproveitar, inclusive, antes de falarmos sobre essa questão da reforma tributária, da questão da participação da SEBRA, que o senhor faz parte hoje, né, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cerealistas, né, empresas cerealistas aqui do Brasil. Só relembrar um pouquinho nessa época do Beauvais, né, de lá para cá também o agro enfrentou muitos problemas e continua enfrentando muitos desafios, né? Entre eles essa questão do clima, que é algo que é inevitável, lógico, tem algumas questões aí a serem pontuadas, mas as questões jurídicas também, a insegurança jurídica continua pesando muito firme, né? E ameaçando muito produtores, principalmente aí do Rio Grande do Sul. Nós temos, Sérgio, grandes desafios, né? O agro como um todo, mas nós cerealistas, entre várias batalhas, né? A segurança jurídica eu acho fundamental.
Nós também temos, nesse momento aqui, eu tenho pautado o governo. Em 2018, fiz uma comissão de endividamento agropecuário. Diziam que eu estava um pouco fora do ar, né? Eu ainda deputado, e eu já alertava que a nossa conta era muito grande, né? E aí, de lá para cá, nós temos seca aí no Centro-Oeste hoje, em algumas regiões, chuva excessiva aqui no Sul, seca há menos de um ano, né? Outra seca há um pouco mais de um ano, e nossas empresas também acabam sendo vetores financeiros, né? O crédito, cada vez mais, o governo joga para o mundo privado, mas nós não vamos ter esse dinheiro chegando com facilidade e com custo menor se não tivermos uma boa segurança jurídica, né, e também uma boa política de seguro agrícola, né, porque isso encarece e afasta o setor privado de financiar justamente o agronegócio. E nós ainda temos, dentro do Plano Safra e de todas as linhas de recursos, uma impossibilidade, um impedimento legal de acessarmos as linhas de armazenagem. O nosso setor, se tivesse condições de buscar os recursos do Plano Safra, ele teria uma demanda enorme para ampliar a infraestrutura de armazenagem, né? O Brasil como um todo não se deu conta que quem vive, como nós vivemos, do agronegócio, precisamos ter na armazenagem algo como estratégia, né? E nós não temos isso como estratégia. E no caso do cerealista, ele é impedido de acessar o recurso do Plano Safra. Então é uma longa e árdua bandeira nossa. Eu consegui um ano, numa medida provisória, validar isto, né? E depois voltou a ser impedido, mas é uma das nossas grandes bandeiras também, esse tema da armazenagem, que é estratégico para o trabalho que o cerealista faz no país. Bom, esse pleito já foi levado ao atual governo, ao ministro Fávaro, ao CONAB. Alguma resposta ou uma sinalização, pelo menos positiva, de que isso possa acontecer nesse governo, ou foi Foi descartado? levado a todos os ministros desde que eu me tornei deputado, né? E só consegui, como disse, porque fiz uma emenda numa medida provisória, mas valeu por um ano, né? Então, nem deu para buscar os recursos. Eu considero que há uma reação das cooperativas dentro das estratégias, óbvio, porque cooperativa e produtor, pessoa física, pode buscar esse recurso, de não colocar mais alguém que possa acessar o recurso, porque o recurso é pouco. Eu tenho procurado um ambiente para discussão que nós devemos nos somar e tentarmos aumentar os recursos, né? Em vez de tentar brigar pelo pouco, brigar para que aumente o recurso e a gente comece uma política realmente de armazenagem. Essas questões entre trade, cerealista, cooperativa, a gente tem que ter clareza. Não existe um desses três setores forte em todo o Brasil. Existe alguma região que um é mais forte que o outro, em algum lugar sempre tem um, pelo menos, e é por isso que essa organização não deve nos colocar, em termos de armazenagem, como concorrentes, e sim como aliados para buscar o recurso, porque o produtor precisa. Nós, graças a Deus, estamos em algumas regiões produzindo mais de uma safra, né, ou mais de duas. Isso exige armazenagem e, como estratégia, é fundamental. Então, não encontrei ainda o ambiente, mas tenho trabalhado e também deixei um projeto de lei, né, que o deputado Zé Silva é o relator, tenho falado isso com ele, que chame todos os atores e a gente construa a aprovação dessa lei, autorizando os demais atores da cadeia buscar o recurso e ampliando o recurso. Esta é a grande saída. Bom, e essa distorção, inclusive, entre cooperativas, cerealistas, que esse é apenas um caso, né, da questão da armazenagem, foi encontrado, inclusive, na proposta que teve uma reversão, né, da reforma tributária, né, inclusive levada pela SEBRA para poder corrigir uma distorção que ia pesar muito, né? Não haveria essa chamada isonomia ou equilíbrio entre aquilo que está sendo tratado para as cooperativas, mas de alguma forma dada da mesma forma ou sendo tratada da mesma forma pelos cerealistas do setor de insumos também, não é isso? E aí vem uma grande notícia primeiro, nós conseguimos compor, né? Parecia que nós estávamos mobilizando a Andave, Simplifert, outros tantos segmentos contra o ato cooperativo. E nós não estávamos em nenhum momento. A gente entende que o modelo de negócio da cooperativa é este, a gente reconhece importância social sem problema nenhum. Mas o que nós estávamos alertando é que, além do ato cooperativo, viria uma distorção
e uma grande injustiça tributária que tiraria do jogo milhares de revendas. E o que é pior, ia reduzir o canal de distribuição. No final ia ser ruim para o próprio produtor, porque em lugares onde não tem a cooperativa, você tem lá uma revenda, você tem uma cerealista. Então, eu desde do surgimento da PEC, lá atrás, no ano passado ainda, eu me mobilizei, conseguimos aprovar uma emenda que garantiu a isonomia e a livre concorrência. Ou seja, preserve-se o ato cooperativo, tudo certinho, mas além disso não, porque havia um movimento para ampliar o ato cooperativo aí sim para uma concorrência desleal. Bom, conseguimos aprovar a emenda constitucional, o texto que veio do governo era um texto 100% correto, mantinha essa isonomia, essa livre concorrência, mas aí veio a pressão daqui, pressão de lá, o grupo de trabalho alterou isso. Então, e veja que para cerealistas eu já tinha garantido a isonomia. Para o grão não temos nenhum problema e não tínhamos. E isso surgiu para os insumos. Só que para boa parte das minhas empresas, o insumo é um produto importante. Ele vende lá um defensivo, ele vende fertilizante, vende semente, né? E pesa no negócio. Aí você imagina, Sérgio, que vamos pegar um exemplo aqui em Nome Toque, tá? No final, a cooperativa e a cerealista pagariam o mesmo imposto, tá? Mas pelo formato do texto, a Cotrijal aqui, que é uma cooperativa do nosso querido presidente Neymânica, ela venderia o mesmo produto que o Ayrton Roski, que é com quem eu estou hoje à noite aqui, lá no estabelecimento dele, na festividade das Serdes, eles venderiam o mesmo produto, só que na Cotrijal, na prateleira estaria R$10 e lá no Ayrton estaria R$11, ou 100, 110, ou 1.000, 1.100. E aí o que o Ayrton ia ter que dizer para o produtor consumidor dele é que era o mesmo preço, mas ele ia ter um crédito que depois, quando ele entregasse a soja, aquilo ia ser abatido e tal. Imagina para o produtor olhar assim, mas gerar crédito, eu vou ali onde é mais barato. Ele vai ali, não precisa desembolsar nada para pegar depois. No caso aqui do Rio Grande do Sul, pior ainda, porque o produtor já está descapitalizado, né? Então, isso faria com que as revendas perdessem os clientes por uma questão visual, meramente visual. No final, o preço era o mesmo. E nós conseguimos, depois de um grande acordo liderado aí pela SEBRA, chegamos com o Andave, com o Simplifert, outras entidades todas, né? O deputado Pedro Lupion, o deputado Sérgio Souza, a Caroline Detone, foram os 3 deputados mais linha de frente que nós tivemos, com apoio Toninho Vanche, Luiz Perafico e tantos outros, né? Que estiveram, Arnaldo Jardim, junto com a OCB, junto com as entidades, a gente compôs, ajustamos um texto que nos deu essa livre concorrência. Precisamos ainda um pequeno ajuste no Senado, né, que já ficou combinado isso, então é um detalhe, por uma segurança jurídica, né, para que não tenha nenhum manuseio equivocado da norma, né, e, portanto, eu considero que além do ganho financeiro, comercial, houve o ganho do diálogo, né, que justamente nos deu essa condição de hoje termos aí esta boa notícia, e a cooperativa manteve aquilo que era o que buscava, que era o ato cooperativo, né, mas isso não afetou a livre concorrência com as nossas empresas. Bom, e de alguma forma, só para poder, quem nos acompanha entender um pouquinho melhor, inclusive pegando uma colinha que eu tenho aqui, né, a controvérsia, na verdade, antes da aprovação desse texto, antes dessa composição, inclusive foi benéfica para todos os setores, né, permitia que cooperativas realizassem venda de produtos rurais sem incidência do IBS e CBS, né, enquanto cerealistas, distribuidores de insumos, eles continuavam sujeitos à tributação. Ou seja, houve uma isonomia e todos estão no mesmo pé de recolhimento, tributação ou até mesmo isenção em alguns segmentos, é isso? Exatamente. E lá na prateleira, então, Sérgio, em resumo, né, se o produto custa 10, vai estar na prateleira da cooperativa e na prateleira do cerealista pelo preço que tem que ser, né, sem ter essa distorção. E com a carga tributária igual. Bom, agora no Senado, o que precisa ser ajustado, presidente? Nós temos aí o estorno do crédito, vai depender ainda de um pequeno itemzinho ali que para ficar muito seguro juridicamente, né? E tenho certeza que com o acordo que está feito, nós vamos conseguir fazer, até porque o pior a gente já fez, né? Agora é um pequeno detalhe para corrigir
eventuais riscos de distorção, né? Então é isso que nós queremos, a nossa segurança, porque sabe como é que é? Essas coisas vão crescendo, vão sendo manipuladas, organizadas, quando vê, tem brecha jurídica, não dá. Então nós queremos que não tenha nenhum vazio legal e corrijamos o mais rápido possível. Bom, portanto, pelo menos no Senado há a expectativa de que seja aprovado, já tem toda essa certeza de que isso não vai sofrer nenhuma alteração. Se não mudar nada, está tudo resolvido, né, Sérgio? Se não mudar, está tudo certo. Mas nós é que queremos a perfeição, porque negócio é negócio, né? Sim, sem dúvida. E questão de acesso, né, hoje acesso ao Plano Safra, ficou para depois, lógico, explicou exatamente nesse sentido que ainda não tem acesso a esses recursos. Algum deputado parlamentar, algum colega, atual colega seu lá, está trabalhando também nesse sentido, ou só ficou na sua atividade como parlamentar, como deputado federal, essa medida provisória na época, né? Foi medida provisória, não foi... Não, é um projeto de lei. Projeto de lei, Zé Silva é o relator. Né? Zé Silva. E é claro, pela minha vivência, né, Sérgio, eu tenho estado com frequência em Brasília, eu continuo tratando disso. Né? Agora, esse ano vai ser um ano ruim, porque começou a campanha. Né? Não vai ter tempo para as comissões se reunirem. Alguns projetos quase que por acordo é que vão ser votados. Então, daqui até outubro, infelizmente, não vejo muita margem para nenhum avanço no campo legislativo. Bom, só para poder finalizar contigo, presidente Jerônimo Gergen. A essas alturas, né, Sérgio, para quem não tem aeroporto, pelo menos se a gente não tomar prejuízo já está bom, porque para se defender está difícil. Exatamente nesse sentido, né? Tanto é que hoje, durante a edição do Tempo e Dinheiro, João Batista Olive estava comentando, foi divulgado o relatório do USDA sobre oferta, demanda global aí de trigo, soja, milho, enfim, e mostra que os preços aqui da soja estão bem achatados, né? Estão bem ajustados, e até mesmo o PIB do agronegócio pode ser penalizado ou sofrer ou ficar negativo diante daqueles outros recordes batidos anteriormente, né? Uma situação que vai pesar muito sobre o produtor como um todo, toda a cadeia, né, que trabalha com o agronegócio, né? É uma situação complicada. Você imagina o produtor gaúcho, né? Agora, já que eu estou aqui, é minha terra, né? Que não colheu soja há 2 anos e agora que estava colhendo bem, boa parte deles, especialmente aqui na região centro, Vale do Rio Pardo, né? Perdeu dentro do armazém, perdeu na lavoura, né? Então, quando falam da questão de endividamento, no caso específico aqui, não dá para falar somente deste ano, né? Porque se tu falar desse ano, talvez tenha algumas regiões que colheram, né? Que perderam pouco ou quase nem perderam. Perderam o preço, né? Isso que você falava. Mas tem aquelas que também perderam o grão. Mas não é de agora, vem de 2 anos na soja pesado, mas nos últimos 5 anos, trigo, milho, soja, 1 ou 2 lavouras tiveram quebra forte ou perda total, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um momento bem delicado. Estamos no aguardo, o ministro Fávaro vem na terça-feira para cá, tomara que traga já alguma notícia, porque não dá mais para segurar. Bom, e de alguma forma, né, o Brasil todo acompanhou e atento a tudo o que aconteceu, lógico, aqui no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul. A gente espera que se resolva o quanto antes, né? E que não demore mais essa ajuda tão prometida, falada, e de que chegue, né, claramente, né, diretamente aos produtores, principalmente ao produtor rural, para quem a gente fala diretamente aqui, né, em condições adequadas, né? Não com as mesmas condições do Plano Safra, de repente recorrer aos bancos com juros aí livres também, né? Que e com exigência de garantias, né, Sérgio? Que o produtor nem terra não tem mais, a terra foi lavada. Pois é, pois é. Então, essa aqui é lavada no sentido assim, tem áreas aqui que perdeu o valor de mercado. Né? Então, você tem dificuldade até nisso, né? E que já tinha dado em garantia de outras prorrogações e outros créditos também, né? Tá certo. Jerônimo Gergen, presidente da SEBRA, ex-deputado federal, parlamentar, que continua direto em Brasília, falando em nome do agronegócio, trabalhando, né, em prol da produção cerealista e, lógico, do agro, do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo. Deixa um recado final para quem está nos acompanhando nessa edição, presidente. Bem, o recado é que nós temos
um grande desafio, que é construir uma política pública que saiba enfrentar tudo isso que nós estamos falando. E essa semana nós mostramos que a união entre o Congresso, as entidades, enfrentou um tema que poderia penalizar o agro, fazer uma reforma tributária da forma como estava, arrecadando em cima da produção que já não consegue arcar com seus próprios custos, né? Então eu acho que esse pensamento de união nos dá muita força, como foi demonstrado lá em Brasília essa semana, bancada agropecuária, as entidades, né? E eu muito feliz de fazer parte desse momento presidindo a Associação dos Cerealistas. E, mais uma vez, cumprimentar aqui a Sergues pelos 20 anos que estamos justamente na noite de hoje aqui no Metoque comemorando. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Em novembro estaremos juntos. Né? Quer deixar um recado também para o mês de novembro, o convite? Novembro é o nosso segundo Congresso Cerealista, né? O segundo Congresso Cerealista do Brasil. Ano passado foi em Foz do Iguaçu e esse ano será em Garibaldi, Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. E fica aqui o convite a você e a todos os produtores e empresários que estão nos acompanhando. Tá certo. Jerônimo Gergen, né? Muito obrigado pela participação, né? Mais uma vez, e dispõe aqui do tempo e dinheiro. Um grande abraço para o senhor. Um abração. Até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que as nossas mídias, canais estão aí à sua disposição, mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva nos canais que aí estão aparecendo na tela. Você já conhece, a sua curtida é sempre muito importante nesse sentido. E, lógico, avise os amigos que estamos aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Para quem não conhece, olha o recadinho do João Batista Olive aí. Coloca para a gente, Gleidson. Olha lá o João teclando, né? Ontem, na edição de ontem eu falei discando, é velho, né, o negócio? Não, mas teclando. 199-813-2915 é o telefone para que você possa ser mais um produtor bem informado, fazer parte do clube de assinantes do TD. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima.